No vídeo de hoje, a história do movimento de renovação espiritual no Brasil. O que foi? Quando iniciou? Consequências? Como foi o seu início? Objetivos? Resistência, crescimento, encontros de renovação, convenções, princípios e diretrizes, organização para-eclesiástica, obra missionária e um reencontro meio século depois. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Renovação espiritual no Brasil foi a repetição do fenômeno avivamento, sobretudo pela ação da missionária Rosalie Appleby, que incansavelmente pregava, escrevia e orava ardentemente pelo derramamento do Espírito nas igrejas evangélicas do Brasil. Diversos avivalistas visitavam o Brasil, passando por várias igrejas. O movimento surgiu no final dos anos 50 e início dos anos 60 e rompeu no Brasil, entre as igrejas batistas, um movimento chamado de renovação espiritual. O movimento que na época trouxe dúvidas e inquietações de todas as partes, trouxe também cisão. As diferenças teológicas e pneumatológicas fizeram com que, em 1965, 32 igrejas fossem excluídas do rol das igrejas batistas brasileiras. Em 1966, o número chegou a 52. A Convenção Batista Nacional foi então organizada em 1967. A crença no batismo no Espírito Santo, ou segunda bênção, como chamava o movimento, estava no centro de toda a polêmica. Acontece que as rupturas foram causadas em meio a acusações e não faltaram corações magoados de ambas as partes. Foram noites e lágrimas derramadas em vigílias por irmãos em lugares diversos deste país. Belo Horizonte, com a presença vezes tantas da missionária Rosalie, o pastor Munelar Maia, Benedito Vilela, Dr. Elmir Guimarães Maia, Ari Veloso, Antônio Lourenço, José Simões, Joaquim Balbino, jovens estudantes e outros irmãos em salas de templos, lares, bosques e montes, mas todos clamando pelo despertamento da Igreja do Senhor no Brasil. Na Bahia, o ilustre casal Dubois, professor Carlos Dubois e Estela Câmara Dubois, diretores do Colégio Taylor Egídio em Jaguaquara, exerciam forte liderança espiritual. Eis o testemunho do então jovem e futuro pastor Rosivaldo Araújo. Quem conhece Estela Dubois conheceu também Dona Rosalie. E quem leu os livros de Rosalie conheceu Dona Estela. Estela fez parceria com Rosalie. E foi através de Estela que conheci Rosalie, por ocasião de um desses acampamentos no qual o pastor Valdívio Coelho, homem igualmente avivado, e juntamente com o pastor José Rego, programaram para logo depois do lanche da tarde uma reunião de oração pelo culto da noite e acampamento em geral. Vale lembrar que no Recife também ocorreram vigílias no Horto Florestal. Pioneiros e outros simpatizantes do então movimento de renovação espiritual foram os pastores Ademaro de Souza Melo, Rosivaldo Araújo, Hélio Vidal, Eclésio Menezes, Enoque Mendes, Pedro Andrade, Natalício Martins e Josué Santana. O desejo de avivamento não era apenas entre os batistas. Nessas vigílias de clamor por avivamento, havia quase sempre a presença de pessoas de denominações diferentes. A situação espiritual melhorou de tal maneira que as reuniões logo se multiplicavam, não somente no Rio de Janeiro, mas em outros estados.
Um outro aspecto interessante é que aumentaram também as vigílias em quase todas as igrejas que iam despertando-se. Qualquer feriado previsto era motivo de programação de retiros espirituais, oportunidades aproveitadas na busca da presença de Deus. E já na década de 60, em igrejas diversas do país, principalmente em Belo Horizonte, onde a presença benfazeja da missionária Rosalie contagiava os que com ela conviviam, acendendo-lhes nos corações o fogo do avivamento. E talvez por isso mesmo a arrancada de renovação espiritual se deu na capital mineira. Rosalie fez discípulos por este país afora, pessoas simples, muitas delas, mas que tomaram gosto pela oração, pelo desejo de uma vida mais profunda com Deus e busca de avivamento do seu povo no Brasil. Muitos pastores e líderes nas suas igrejas foram despertados ao ouvi-la ao ler seus livros e folhetos de poder e passaram a buscar a face do Senhor. José Rego do Nascimento servia na Igreja Batista em Vitória da Conquista, Bahia, empunhando a bandeira de uma renovação espiritual do seu povo. O pastor Enéas Tognini foi batizado com o Espírito Santo. Diante disso, foi tirado do pastorado da Igreja Batista de Perdizes e da direção do Colégio Batista da capital paulistana. Passou a dedicar-se poderosamente na obra de renovação espiritual. Sua voz percorreu os 4 cantos do país, dando continuidade à pregação da mensagem de renovação. O movimento de renovação espiritual tornou-se um fenômeno de caráter nacional e visava combater as águas paradas pela inércia e comodismo então reinante nos arraiais evangélicos mormente dos batistas, metodistas e presbiterianos. O movimento enfrentou resistência por parte daqueles que preferiam as coisas como estavam, os que temiam o operar vigoroso e dinâmico do Espírito. As igrejas excluídas, expulsas, como enfaticamente diziam, foram se unindo e formando convenções. A primeira a se formar foi a Convenção Batista do Estado de Minas Gerais, em 1961, logo após a exclusão da Igreja Batista da Lagoinha na Assembleia da Convenção Batista Mineira, em Juiz de Fora. Esta nova convenção estadual, formada pelas igrejas que não concordavam com a exclusão da Igreja Batista da Lagoinha e optaram pelo movimento de renovação, funcionou bem por 2 anos. Suas atividades foram interrompidas para dar lugar à AME, Ação Missionária Evangélica, esta a nível nacional, e que posteriormente foi substituída pela CBN, Convenção Batista Nacional. Dois fatores de crescimento eram facilmente notados. Um não era o desejado, o normal, mas ditado pelas circunstâncias em decorrência da intolerância dos que combatiam a renovação. O outro, sim, o natural e desejado crescimento do povo de Deus. Irmãos de igrejas diversas espalhadas pelo país que iam aceitando a mensagem bíblica da renovação espiritual quanto ao operar do Espírito na vida dos que almejavam testemunhar a fé cristã com poder e graça, não mais encontrando ambiente em suas igrejas, procuravam as igrejas de renovação ou tomavam direções outras no meio evangélico. Muitos irmãos e até igrejas inteiras foram convidados a se retirar e às vezes excluídos automaticamente por confessarem-se favoráveis ao modo de aceitar a doutrina do Espírito Santo conforme os batistas de renovação. Tais irmãos e igrejas, então, procuravam abrigo em igrejas renovadas. O segundo e real fator de crescimento era resultante do calor evangelístico. O povo orava, buscava a face do Senhor e as igrejas cresciam.
havia arrependimento, confissões de pecados e decisões abundantes. Os encontros de renovação foram eventos altamente significativos para a conscientização, integração, aceleramento e consolidação do movimento de renovação espiritual, futura obra batista nacional. Sobretudo, o papel de esclarecimento doutrinário, conscientização e os efeitos positivos da comunhão, dos momentos graciosos da manifestação do poder de Deus na vida de tantos participantes, principalmente naquele primeiro encontro em Belo Horizonte. Então, o movimento de renovação espiritual, como foi denominado na época, nada mais era que a manifestação do fenômeno avivamento em curso e, como tal, sem fronteiras denominacionais. O que ocorria entre os batistas, semelhantemente acontecia entre presbiterianos, metodistas e evangélicos outros. O primeiro encontro de renovação, esses primeiros encontros, favoreceram a criação da AME, Ação Missionária Evangélica, não exclusivamente batista. Ficou provado, como óbvio que reuniões, encontros, congressos de caráter puramente inspirativo ou de congraçamento funcionavam. Durou pouco e foi substituída 2 anos depois pela Convenção Batista Nacional. A criação da AME se deu após a Assembleia Convencional de Niterói em 1965, quando a Igreja Batista da Lagoinha e algumas de estados diferentes foram desligados da Convenção Batista do Brasil. O avanço rápido da obra e penetração dela por todo o país passou a exigir liderança sábia, segura, organização e melhor estruturamento, sobretudo a nível nacional, pois a AME não correspondeu aos anseios e muito menos se adequou à vivência batista. O pastor Hilton Quadros Cordeiro participou da criação da Convenção Batista Nacional e estruturação da obra Batista Nacional. Daí, alguns o terem denominado de pai da CBN, Convenção Batista Nacional. Não foi fácil para ele, naquele momento tumultuado e cheio de controvérsias, quanto à criação de uma convenção, pois de uma, muitos foram cortados. Ele contou com o apoio e ajuda de pastores pioneiros como Rosivaldo Araújo, Gerson Vilas Boas, Enéas Tognini, Darcy Guilherme Reis, Israel Afonso de Souza, Joel Ferreira, René Pereira Feitosa, Elias Brito Sobrinho, Dalson Pinto Teixeira, Nivaldo Ferreira da Silva, Benjamin Maia, Antônio Barbosa Lima, Eclésio Menezes e diversos outros, mas também de leigos como Simval Figueira, doutora Naim de Abreu e Silva Leite, Major Silas Rocha, Tenente Marino Freire, Eugênio Dornas, doutora Ana de Brito Vilela e muitos outros por este país afora. A primeira Assembleia da Convenção Batista Nacional ocorreu em setembro de 1967, na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. O orador oficial desse evento foi o pastor Dalson Pinto Teixeira, da Igreja Batista Central de Petrópolis, e a primeira diretoria eleita foi a seguinte: presidente, Elias Brito Sobrinho. Primeiro, vice-presidente, Joel Ferreira. Segundo, Rosivaldo Araújo. Primeiro secretário, Nivaldo Ferreira da Silva. E segundo secretário, Dalson Pinto Teixeira. Então, a obra Batista Nacional crescia e se espalhava pelo território nacional, necessitando de um maior apoio e assistência da direção-geral da Convenção Batista Nacional. Missão praticamente impossível. Daí a necessidade de se criar convenções regionais, descentralizar para dinamizar a obra e melhorar a assistência às igrejas. E foi o que aconteceu ao longo do tempo. Então, o pastor Rosivaldo Araújo, ele exerceu um papel bastante significativo nesse sentido. Na Secretaria-Geral da CBN, ele incentivou os campos estaduais a se organizarem em convenções. Então, a primeira
a ressurgir foi a de Minas. Depois foram surgindo as demais, Convenção Batista Missionária do Nordeste e assim sucessivamente. Então, cada qual exercendo seu papel de liderança e a administração da obra regional, sempre em consonância com a nacional, a Convenção Batista Nacional. Hoje, as convenções batistas nacionais e estaduais estão presentes em praticamente todos os estados da federação e algumas descentralizadas em subsecretarias regionais, a fim de oferecerem maior e melhor assistência às igrejas das respectivas regiões de cada estado. Os princípios e diretrizes que norteiam os batistas nacionais e sua obra geral constam em 2 manuais: Manual Básico dos Batistas Nacionais e Poderes Diretivos e Representativos. Esses manuais que devem estar em todas as bibliotecas das igrejas batistas nacionais. Constam os princípios batistas, elementos fundamentais de fé, eclesiologia, pragmática, culto, usos e costumes, sistema de ensino teológico, formação de ministros do evangelho e missionários, bem como as organizações eclesiásticas dos mesmos. Já nos primeiros anos de caminhada, via-se a Convenção Batista Nacional em dificuldade em face de pessoas várias desejando partir para os campos. A jovem convenção ainda não tinha condições, mormente financeiras, de assumir tantos compromissos. Então limitou-se por alguns anos a reconhecer e apoiar com alguma ajuda financeira missionários que espontaneamente partiam para lugares diversos do país. Alguns com recursos próprios, não dependendo da convenção. Hoje são igrejas que se tornaram mães de outras, já possuindo netas e bisnetas, e as centenas estão espalhadas por este Brasil afora e algumas por partes outras do mundo. Em 2001, o Jornal Batista, número 47, página 4, com o título Perdão e Reconciliação, registrou o encontro de pedidos de perdão dos 2 presidentes da época, Nilson do Amaral Fanini e Enéas Tognini. Em 2017, ano do jubileu da Convenção Batista Nacional, houve outro encontro das 2 convenções e pedidos mútuos de perdão. O vice-presidente da Aliança Batista Mundial e presidente da CBB, da Convenção Batista do Brasil, pastor Luiz Roberto Silvado, afirmou ter sido um momento histórico. Aconteceu também em Jaguaquará, Bahia, no dia 3 de junho de 2018. Assim como depois de 50 anos, houve um segundo reencontro entre as 2 convenções. Houve também um reencontro entre os membros da primeira Igreja Batista de Jaguaquara e Igreja Batista Nacional Monte Carmelo, depois de meio século de ruptura. Um culto que durou 3 horas e meia, celebrado pela ceia do Senhor e marcado por pedidos de perdão, lágrimas, unidade, testemunho e uma forte e pujante presença de Deus sobre todos. Alguns irmãos que foram excluídos da igreja em 1968, um ano após a Convenção Batista Nacional ter sido organizada, estiveram lá e se abraçaram, se reconciliando. Foram calorosos abraços e regados a lágrimas de comunhão. Um culto que ficou marcado em ata e nos anais da história da igreja. Foi nesse espírito de unidade que ocorreu uma reunião novamente para celebrar a ceia do Senhor com as 2 igrejas depois de 50 anos. A palavra foi ministrada pelo pastor Isirley Guimarães, pastor da Monte Carmelo, e ele falou fortemente. Sua mensagem falou fortemente aos corações sobre unidade do corpo de Cristo. Segundo os integrantes, eles ainda têm diferenças teológicas, no entanto, mesmo tendo esta consciência, eles se valem das memoráveis palavras de John Wesley: o amor que nos une é mais ardente que as barreiras que nos separam.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.